participar ou quem quiser rever, né? Então, ok, está começando aqui a gravação. Então, lembrando, então hoje a ideia, quem já participou, né, de antes da retomada do calendário com a gente, então Wellington, Matheus, a Liliane, Jorge, acho que dos que estão aqui são esses. Então, o assunto de hoje nós já discutimos bastante até, né, antes lá de começar a retomada, mas é um assunto então que não tinha sido, a parte 1 já tinha sido estudada e feita assim lá no presencial. A parte 2 do experimento de Holtman, nós estávamos justamente discutindo ela lá em laboratório de informática quando foram interrompidas as aulas, né? Então a gente parte daí. As atividades, eu essa semana não entrei para ver se está aberto lá ou não, eu imagino que sim, mas se não eu corrijo isso. Enfim, estão abertas as atividades da parte 2 e da parte 3 do experimento de Rutherford para vocês colocarem lá os seus arquivos, né? E aí, até aproveitando que o pessoal que, né, Jorge, Liliane, Matheus, Wellington estão aqui, eu fui fazendo uma recapitulação, né, das coisas aqui, e agora que eu lembrei, inclusive, por que não foi ainda colocado lá um retorno, né? É porque foi discutido que vocês podiam e ainda podem, se quiser, colocar novas versões, né, dos seus arquivos lá. Eu vou já entrar nessa discussão, mas, por exemplo, aqui da parte 2, me lembro que teve uma dúvida angustiante, inclusive, né, que não funcionava direito o simulador, não dava diferença nos dados dos elementos lá químicos, ouro e chumbo, etc. E eu mesmo quebrei um pouco a cabeça nisso, até descobri que na verdade os links, né, que estavam apontando para o lugar errado, isso foi tudo depois consertado. Aí eu fiz, inclusive postei lá no fórum de dúvidas alguns arquivos que eu construí, né, com o meu próprio uso do simulador. Enfim, então toda essa discussão aí, se servir para quem já tinha postado uma primeira versão, quiser fazer uma nova postagem, agora pensando que é uma coisa que de fato vale nota, certo? Então tá liberado lá para você colocar novas versões. Mas que eu me lembre foi isso. Então, como a gente estava discutindo e discutiu bem pormenorizado, né, então ficou aberto e eu não coloquei correções, porque na prática nós estávamos fazendo muita discussão aqui, ao vivo e a cores, tá? Até quando pode ser postado. A gente combinou na semana passada, Marcel, que essa primeira da parte 2, que eu me lembro, ficou 15 dias a partir da semana passada, portanto 7 dias a partir de agora, e a parte 3, 21 dias, que eu me lembro foi isso que a gente tinha colocado, portanto 15 dias a partir de agora, tá? Muito bem. Parte 2. Tudo bem? Tô indo então, especialmente Caroline, Edjair, que chegou aqui também, a Iana, o Marcel. O Marcel não estava na semana passada, nem o Edjair, mas não sei se chegaram a assistir a web aula que está gravada lá. Mas Caroline e Iana que estavam, vocês chegaram a trabalhar com esses simuladores aí? Da semana passada para essa, eu quero dizer. A Iana sim. Caroline está digitando alguma coisa. Enquanto a Caroline... não, porque eu me confundi com as atividades. Sim, ok, tá bom. Enquanto a Carolina está digitando mais alguma coisa, então só para fechar essa apresentação geral, então Matheus, Liliane, Jorge e Wellington, fiquem à vontade, certo? Como a gente falou nas semanas passadas, né? Seria muito legal contar com a presença de vocês aqui nessas aulas que vocês já viram, seja para reforçar eventuais dúvidas que podem ter ficado, seja para me, né, ajudar nessa discussão com os colegas aqui, porque nós fizemos, né, como a gente não tinha um planejamento, né, dia exato para tal assunto vencer, a gente foi colocando um certo ritmo, mas digamos que era um ritmo muito mais
tranquilo e livre, né? Então a gente pôde tirar muito mais dúvidas, então vocês podem com certeza ajudar. Mas vamos lá, então estamos aqui com o roteiro da parte 2 do experimento de Rutherford aberto. Lembrando qual é mesmo o experimento de Rutherford, é aquele que ele e a equipe, né, de orientandos, digamos assim, dele, né, trabalhou emitindo partículas alfa, projéteis, né, partículas alfa, incidentes sobre folhas bem finas de determinados materiais. Não só o ouro, mas ele usou outros materiais também. E o que ele queria com isso? Isso foi objeto da parte 1, né, do simulador. O que ele queria era corroborar a ideia do Thomson, do modelo atômico do Thomson. Qual era a ideia do modelo atômico do Thomson? Era de que num átomo os elétrons, ele não falava elétrons, as cargas positivas estavam distribuídas uniformemente em todo o átomo, assim como também as cargas negativas seriam pequenos pontinhos, pequenas partículas ou regiões localizadas de carga negativa espetadas no meio dessa grande região aí uniforme de carga positiva. Por isso que alguns, no decorrer da história, chamaram esse modelo de Thomson de pudim de passas, porque é como se os elétrons fossem essas passas em meio ao pudim de cargas positivas. Ao que parece, o Thomson nunca falou desses termos, nunca usou esse termo, mas acabou ficando assim conhecido, né, na história. Bom, então o Rutherford, ele era um discípulo, digamos assim, do Thomson e estava convencido de que era isso mesmo, e que como naquele momento, final do século XIX, virada para o XX, estavam sendo descobertas partículas emitidas pela matéria, então a Madame Curie e etc. já tinham descoberto, né, partículas alfa. Então ele começou a fazer experimentos em que, olha, vamos pensar o seguinte: se o que Thomson falou é verdade, então eu vou bombardear a matéria com partículas alfa, e essas partículas alfa então devem atravessar e fazer um desvio proporcional à quantidade de carga elétrica por onde ela está passando. Lei de Coulomb. Se a partícula alfa tem uma carga positiva e o núcleo, a parte densa dele também tem uma carga positiva, deve ter uma repulsão ali e faz um desvio que vai fazer uma curva hiperbólica. Dá para fazer as contas direitinho por K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, lá, pum, pum. Eis que fez o experimento e deu tudo errado. Deu tudo errado, quer dizer, não corroborou as ideias do Thomson, pelo contrário, mostrou que o átomo tinha um caroço duro e positivo e as cargas positivas estavam bem concentradas. Então esse é o contexto, tá? Na parte 2 aqui, pede-se para você usar um simulador, que é um que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês já, tá? E nesse simulador é para você fazer esses procedimentos aqui. Eu não vou fazer exatamente procedimento 1 a 1, tá? Mas vamos dar uma visão geral. Então, para isso, eu vou primeiro compartilhar com vocês aqui a tela do meu simulador, que já estou com ele aberto aqui. Cadê você? Aqui. Opa, cliquei errado. Aqui, compartilhar. Deve aparecer aqui já o simulador. Isso. Então este é o simulador, né, que o roteiro coloca. Esse simulador ele indica que aqui seria a fonte das partículas alfa que estão sendo emitidas. Aqui está a folha do material que vai ser bombardeado pelas partículas alfa. Essas partículas alfas vão ou atravessar ou serem ricocheteadas e sendo, portanto, captadas, né, a presença dela nesta tela que está em volta do experimento. Claro que aqui é um desenho simplificado do equipamento que efetivamente foi utilizado lá pelo Rutherford no começo do século XX. Tá?
Mas essa é a ideia básica. E aqui você vai colocando, você mexe aqui nessa coisinha, nesse sensorzinho, nessa alavanca, cinza para cima e para baixo, para você colocar vai aumentando o ângulo de inclinação em que esse detector estaria posicionado. Então, quer dizer, existe essa região toda, mas é esse carinha aqui que é o detector que vai detectar a partícula quando a partícula bater nele. Então eu posso movimentá-lo ele por toda a extensão. Então, vamos fazer isso. Eu posso movimentá-lo por toda a extensão e ele vai mostrando a diferença, né, dos ângulos aí, tá? E aí eu atiro. Eu atiro partículas. Atiro partículas quer dizer que as partículas vão sair aqui dessa caixinha em que teria partículas alfa. E uma vez que elas saem, elas vão sendo detectadas. Então esses pontinhos verdes aqui seria uma simplificação, né, do que o Rutherford e os seus orientandos lá estariam vendo, olhando por uma lente de um microscópio. Eles estariam vendo essas cintilações. Esses pontinhos verdes são cintilações, que são, portanto, reações que a partícula alfa faz ao bater aqui no detector. Então, do jeito que está aqui, ele só está olhando, só está captando as partículas que sofreram um desvio de 35 graus. Então, a partícula alfa estava vindo aqui, passou pela folha de ouro e, ao passar, por algum motivo, sofreu um desvio de 35 graus. Ok? Aqui ele mostra a quantidade de cintilações até chegar numa saturação. Saturação é o pontinho vermelho aqui, é o caso aqui, ó, significa que, olha, é tanto pontinho verde que eu, experimentador, olhando pelo meu microscópio, não consigo mais detectar se teve uma nova cintilação ou não. Então, quando atinge-se a saturação, é parar o experimento, não adianta fazer mais nada, que você não consegue perceber nenhuma modificação mais, tá? Então, e tem mais uma modificação aqui que você pode fazer, uma opção que é colocar mais ou menos energia para a partícula alfa. A partícula alfa pode sair daqui mais energética ou menos energética, tá? Ok. Deixa eu ver se está tudo ok por enquanto aqui na gravação, parece que sim. E o que mais? E ainda você pode trocar os elementos, de alumínio para platina, para ouro e para chumbo. E aqui em cima ainda você tem, nas opções, você tem evidências, que vai ser uma tabela que vai mostrar o número de cintilações para cada ângulo que você tiver ali configurado. Reset Scintillator quer dizer que você reseta tudo para ficar tudo e começar de novo, tá? Então, no caso, eu vou brecar aqui Fire Particles, vou resetar, tudo zerado, pronto, apagaram-se todas as simulações. Então, esse é o início é o modo inicial do nosso simulador, certo? Ok, o que diz aqui o nosso roteiro? O nosso roteiro da parte 2... Espera só um pouquinho. Eu estou manejando aqui a gravação. Eu gostaria que a gravação ficasse sempre na tela da webconferência. Então deixa eu abrir aqui uma outra janela do Chrome para não dar problema quanto a isso. Espera só um pouquinho. Roteiro do simulador. Acho que se eu fizer assim... Ok, agora eu consigo ao mesmo tempo ler o roteiro, mas aparecer na tela que eu estou gravando exatamente o que você está vendo aí na sua casa, que é o simulador aqui representado, né? Então, o roteiro
diz o seguinte, parte procedimentos, procedimento 1. Vou ler, tá? Vou ler, você não está vendo isso na tela, mas você é para você ter tido acesso, né, ao roteiro. Então diz assim: observações de espalhamento de partículas alfa podem ser feitas em diferentes ângulos a partir da horizontal. Geiger e Marsden, que eram os orientandos aí, digamos assim, do Rutherford, tá? Moviam suas lentes para visualizarem espalhamentos de diferentes angulações. Você pode simular isso clicando e arrastando a caixa cinza ao longo da tela circular de cintilação. Pergunta-se: qual é o ângulo mínimo do visualizador para que você pode usar para parar a contagem logo antes que o limite de saturação de 500 seja atingido? Então, como assim? Você vai lá no simulador, vamos colocá-lo no 0 graus, que é a condição inicial. Estamos com ouro. Ele não falou nada aqui do... Deixa eu ver se no roteiro fala-se alguma coisa de qual é a energia... sim, a energia da partícula alfa seria 5, que é o caso aqui, 5 MeV. E vamos ver o que acontece. Dispara. A hora que você dispara nesta situação, é muito louco, né? Porque não deu tempo. Você disparou, já chegou na saturação. Tem um monte de verdinhos aqui e pode ver que não adianta. Você pode resetar aqui o simulador e vai de novo. Mesmo que você clique rapidamente, já era. Então, com 0 graus não dá para perceber nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e aumentar um pouquinho. 5, ver o que acontece. 10, ver o que acontece. 15. Ele quer saber qual é o ângulo que você tem aí, você no caso, você experimentador, teria a destreza de conseguir captar ainda alguma coisa, dispara as partículas e breca antes de chegar na saturação. Então já não deu 6 segundos, já foi muito, então eu tenho que ser mais rápido, com 15 graus, então tem que ser, quem sabe assim, 3 segundos, já não deu, tem que ser mais rápido ainda. Quem sabe, 2 segundos, ok, 356. Não chego no ideal que ele fala de 475, acho que é isso até 500, mas é o que eu consigo fazer aqui então. Então eu diria, com 15 graus, eu ainda consigo chegar numa situação em que após 2 segundos de disparo de partículas alfa, inclusive 200.000 partículas alfa disparadas, eu consegui 356 cintilações, tá? Então esta é basicamente a brincadeira deste simulador. É você trocar às vezes o elemento de ouro para alumínio, platina, chumbo, trocar às vezes o valor da energia da partícula alfa de 5 MeV para maior valor e fundamentalmente trocar o ângulo e disparar as partículas para ir vendo o que acontece. Seguindo aqui o roteiro, indo para o 2, como eu falei, eu tô fazendo uma geral, não estou indo em todos os detalhes de cada item, tá? A questão 2 fala assim, olha, observe que para pequenos ângulos é muito difícil parar o contador antes da saturação e fazer isso de uma forma reproduzível. Para entender o problema da saturação, Geiger e Marsden usaram filtros na fonte da partícula alfa. Então aqui ele fala de filtros. Como assim filtros? Você vem aqui e você pode colocar filtros. Vamos colocar 2 filtros a mais. Perceba que já existe um filtro naturalmente. Você pode ir colocando alguns a mais. O que acontece quando você faz isso? Quando você coloca filtro e dispara as partículas, você tem aqui um sossego e dá para você ir contando, verificando as simulações, aqui, cintilações. E quando estiver chegando próximo do 500, aí você clica no botãozinho aqui do Fire Particles de novo para brecar o processo. Então, de novo, tem que ficar rápido aqui no gatilho, não pode passar do 500, mas pelo menos você consegue dar uma respirada. Tá chegando lá, eu vou brecar aqui. Eu podia talvez arriscar um pouquinho mais. Quanto mais você conseguir chegar perto de 500 é melhor. Mas ok, consegui. Então, com o uso de 2 filtros excedentes além do primeiro, passaram-se 261 segundos, 261.000 partículas foram emitidas aqui e eu tenho 475 cintilações. Com isso, se quiser, eu posso gravar o dado, Record Data, vou lá nas opções, Evidence, e pode ver que essa evidência ficou gravada aqui, aqui está.
Então eu tenho, com ângulo de 15 graus, 261 mil partículas e 475 cintilações. E aqui já aparece então a taxa de cintilação, que nada mais é que a divisão. Você pega as cintilações que foram percebidas e divide pelo número de partículas e você tem a taxa de cintilação. Então a questão 2 do roteiro, basicamente esta é a brincadeira, tá? Gente, eu estou falando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, é só usar o microfone aí, tá? A digitação eu estou vendo só de vez em quando, porque eu estou vendo aqui, fazendo a leitura. Muito bem, a questão 3 fala para repetir o procedimento 2 dos filtros para ângulos entre 0 e o ângulo que você tinha descoberto lá no procedimento 1. Questão 4. Para que resultados sejam estaticamente significativas, é importante contar, né, o maior número de cintilações. Então, de novo a questão de tentar deixar o mais próximo possível das 500 cintilações. Sim. E aí ele fala, tente coletar resultados para vários ângulos maiores que 90. Tá bom. Então vamos colocar aqui um ângulo de 110. Mas vamos tirar esses filtros aqui, que aí eu já sei que vai demorar muito se eu não faço isso. Vou resetar o cintilador e vou Fire Particles. Agora com um ângulo de 110 graus. Veja que já passaram-se aqui 40 segundos, 50 e por enquanto nenhuma cintilação. Mas é só, apareceu a primeira, aí está a primeira cintilação, segunda cintilação. E estão aparecendo aos poucos as cintilaçõezinhas aí. Deixa só aparecer mais uma aqui. Pronto, apareceu uma terceira. Aí o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia então aqui brecar, Fire Particles, clica aqui. E de novo eu posso gravar o dado. Gravo o dado, vou lá nas opções, evidentes, e vou ver o que aconteceu. Está aqui, para ângulos de 15 graus já estava, né, porque eu não apaguei as evidências. Agora foi para ângulo de 110, né? Cadê? Tá aqui, 110 graus, partículas 2.710.000 partículas, apenas 4 cintilações, então a taxa de cintilação bem pequenininha, porque vai ser 4 dividido por esse número 2 milhões, vai dar esse número 0,000, etc, tá? Quando você achar que é o momento, você pode aqui ainda Clear Evidence. Quando você Clear Evidence, pode ver que agora a sua tabelinha de evidências está vazia, foi tudo deletado. Ok? Então, mas o que a questão pergunta é, qual é a diferença? O que você percebeu agora de diferença em relação a o que você estava vendo antes com ângulos pequenos, por exemplo, o ângulo de 30 graus, e agora com o ângulo de 120 graus. Né? Resumo do resumo da conversa, você vai perceber que, nossa, eu tenho que ficar muito mais tempo aqui esperando para que apareçam as cintilações. Mas vamos traduzir isso, quer dizer que está havendo um número bem menor de cintilações. Isso quer dizer que a grande maioria das partículas alfa, portanto, estão conseguindo atravessar a lâmina de ouro e se projetar aqui nesse detector com ângulo de 15, 0, 10, 20, etc. Mas quando eu vou para ângulos maiores, e maiores ainda do que 90, significaria que a partícula não atravessou a lâmina, ela bateu na lâmina e ricocheteou, e chegou aqui sendo detectada num certo ângulo maior que 90 graus. Certo? Até aqui, 90 graus, ela desvia, mas passa. 90 graus para cima quer dizer que ela não chegou a atravessar a lâmina, bateu e voltou. Muito bem. Muito bem o quê? Nada bem, porque Rutherford estava querendo, como eu te disse, corroborar a teoria do Thomson. Mas espera aí, como é que uma partícula alfa pode bater na lâmina de ouro e voltar? Só pode acontecer isso se a partícula alfa positiva tiver recebido uma intensa força elétrica de repulsão. Tão intensa que não justifica
o pensamento de que a carga positiva do átomo estaria distribuída. A carga positiva do átomo precisaria estar concentrada, como se fosse uma carga pontual, para que quando eu aplicasse a lei de Coulomb, K(Q1)Q2 sobre d², realmente desse um valor expressivo, tão expressivo que explicasse o ricocheteio. Então, quando o Marsden e o Geiger apresentaram para o Rutherford esse resultado, a primeira reação do Rutherford, ele mesmo conta isso no artigo, foi: faz de novo, vocês estão fazendo besteira, faz de novo porque não é possível que está dando esse resultado. Os caras fizeram de novo, bolaram inclusive um incremento a mais no experimento e voltaram para o Rutherford. Não, é isso aqui mesmo. O Rutherford olhou: bom, então se é isso aqui mesmo, então façam tais e tais olhares agora com um refinamento aí. E bingo, o Rutherford aí já estava começando a bolar a ideia, trouxeram novos resultados e bateu com aquilo que agora o Rutherford já desconfiava. E aí então nasceu uma nova teoria atômica dizendo que não, a carga positiva só pode estar concentrada numa região muito bem definida no átomo e o desvio acentuado está acontecendo por causa dessa força elétrica de repulsão. Tá? Esse é o resumo da historinha aqui. Continuando, indo agora para o ponto 5 do roteiro. O ponto 5 é basicamente a mesma coisa, só que ele vai exagerar um pouco, fala para você colocar com um ângulo de 145 graus, que acho que é o maior ângulo que dá aí, e você vê quanto tempo demora, né, para você chegar numa taxa de saturação. Aliás, ele fala isso: olha, se você tiver paciência, você espera a saturação, se não, interrompe quando tiver um determinado valor. O interessante mesmo é a parte 6, porque a parte 6 do roteiro 2 fala assim: aprendido o significado da taxa de cintilação, é a hora de simular uma verdadeira investigação, sentir-se como se você fosse lá o Geiger e o Marsden, né, na época do experimento. Para tanto, grave os dados de uma sequência de disparos sobre uma lâmina de ouro, com diferentes ângulos de visualização. Copie e cole os dados por você encontrados em uma planilha Excel. Trace o correspondente gráfico da taxa de cintilação pelo ângulo de espalhamento e interprete o resultado de modo a contradizer o modelo atômico de Thomson e a corroborar a ideia de Rutherford da existência de um caroço duro e positivo no interior do átomo. Nessa atividade, tenha sempre em mente que para se obter taxas de cintilações confiáveis e comparáveis entre si, é preciso realizar as contagens do número de cintilações até o mais próximo possível dos 500 lá, tá? Para ângulos pequenos, isso é fácil de fazer. Para ângulos grandes, pode ocorrer de se utilizar de várias centenas de milhões de partículas. Ou seja, demora para você fazer essa atividade. E depois na 7, que é onde deu uma confusão razoável aqui nos resultados, e a gente resolveu depois naquelas web aulas, reproduza o item para o alumínio e para o chumbo e faz uma comparação com o que aconteceu aí com o ouro, né? Então, eu só vou mostrar como que seria para você fazer o que ele está propondo. Então seria você pegar aqui para o ouro, por exemplo, você reseta tudo de novo, Fire Particles, não, zero aqui, reseta aqui, vê lá se a sua evidência está também limpa, ok? E aí você começa. Bom, com zero a gente já viu que não dá nada, né? Sem filtro, com zero não dá. Se quiser, você pode fazer o experimento já com algum filtro também, tá? No nosso caso, como eu estou querendo só dar uma ideia geral, eu vou deixar a coisa correr mais rapidamente. Então eu não vou colocar filtro, mas também não vou colocar 5 graus. Vamos começar colocando aqui já no 15 graus. Então qual seria a ideia? Fire Particles. Ó, vi que chegou ali no 5, no 3, no 2, já. Então, peraí. Então tem que ser bem rápido, tá bom? Então, pumba, pumba. No 3 já não deu. Então vamos de novo. Pumba. Tem que ser 2 segundos. Opa, foi demais. Eu estou clicando antes. Ó, como é difícil.
1 segundo deu 185. Eu consigo chegar em 2, é só ter um pouco mais de calma aqui, tá? Mas vamos supor que esse fosse o máximo que eu consegui, tudo bem. O que você faz? Clique em Record Data, pimba. Agora vai para o ângulo 20. Ops, 20. Fire Particles. 363, acho que dá para avançar, ficar um pouco mais próximo do 500. Vamos lá, 7 segundos. Vamos deixar aqui uns 8 segundos. Opa, estou sempre caindo no 7. 10 é muito, ó. Chegou no 500 já. Não pode chegar no 500. A minha tendência é sempre o 7. Agora o 10. 8, ok. 8 segundos, chegou em 434. Talvez com paciência eu conseguisse chegar aqui em 9 segundos. Mas para o efeito da nossa aula de hoje, Record Data. Agora vamos para o 25. E é a mesma coisa. E assim você vai brincando. Quanto maior o ângulo, mais fácil vai ficando você. Ó, 27 segundos. Então quando chegar lá pelo 24 segundos, eu já clico aqui. Opa, estava pensando e não olhei. Clico aqui nos 24. Tá bom, 23. 464. Record Data. E assim vai indo. Vai pro 30. Eu vou pular alguns, vou lá para os 50 já. Só para você entender onde é que eu quero chegar. Ou para você que já trabalhou, né, se certificar que é isso mesmo que teria que ter sido feito aí por você, tá? Vê que agora é bem mais lento, né? Dá para sossegar um pouco aqui, ufa. Só que ao mesmo tempo, quando estiver chegando próximo do 500, é bom ficar esperto, senão tem que fazer tudo de novo. Começar do zero. Então tem que ficar esperto aqui para chegar próximo do 500. Ok? Vou fazer só mais essa, para depois te mostrar ali a planilha das evidências, como é que está ficando. « 350, 60, 70. Passamos os 400. 430 cintilações. 450, está chegando perto o momento. 80, vou brecar já para não correr o risco. Pronto, Record Data. Se você conseguir chegar um pouquinho mais perto de 500, melhor, mas ok. Opções, evidência. Aqui estão então as minhas evidências do que eu fui gravando, tá? Mas a ideia é que você faça ângulo por ângulo para ter esse quadro aqui completo das evidências. O que eu faria agora? Eu pegaria esses dados, Copy Data, iria lá para uma planilha Excel do meu computador, coloco na planilha Excel e vou fazer o gráfico do que ele está pedindo aqui no roteiro, que é o gráfico, vamos ler aqui de novo, questão 6 eu estou, né? Trace o correspondente gráfico da taxa de cintilação pelo ângulo de espalhamento. Então, taxa de cintilação na vertical, ângulo de espalhamento 10 graus, 15 graus, 20 na horizontal, certo? E aí interprete o resultado. Depois na 7 é fazer a mesma coisa, mas com outros elementos químicos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já aqui no ambiente, eu vou baixar uma planilha que eu coloquei lá no fórum de dúvidas. Aguenta só um pouquinho aqui que eu estou entrando lá. Mas tudo isso está no ambiente, tá? Eu só estou querendo entrar para pegar exatamente o que já está postado lá. Como foi uma questão que teve muitas dúvidas, a gente trocou algumas mensagens ali pelo fórum de dúvidas e dentre elas estão uma postagem que a Liliane fez e daí eu fiz uma outra colocando uma planilha que eu tinha elaborado, fazendo como se fosse vocês, né? Quer dizer, eu como se fosse o aluno, estou lá com o roteiro, fui fazendo de acordo com o que o roteiro falou, pus os dados numa planilha Excel e trabalhei essa questão já com todos os elementos químicos juntos numa planilha só, tá? Vou compartilhar com você agora então esta visão
esta planilha. Aí eu preciso parar de compartilhar o simulador para então compartilhar com você o meu Excel, que é este daqui. Compartilhar. Vai entrar aí. Pronto. Então, esta é a planilha. Deixa eu ver se é essa que você está vendo mesmo. Bom, esta é a planilha então que eu construí no meu usando o simulador e pegando os dados e passando então aqui para o Excel. Você vai ver que tem várias tabelas. E essa planilha está lá no ambiente, tá? Fórum de dúvidas está postada lá para você baixar para o teu computador. É uma planilha Excel. Não é PDF não, nem imagem. É uma planilha mesmo com todos os dados que você quiser baixar para dar uma olhada como é que estão os dados lá. Então aqui está, por exemplo, a tabelinha para o alumínio. Aqui está a tabelinha para a platina. Essa tabela eu fiz, é a tal da cópia, lá das evidências. Copy data e coloquei aqui. E aqui está o gráfico da taxa de cintilação, que é esse valor aqui, ó, em função do ângulo, este valor aqui, em função do ângulo. E aqui já tem os 4 gráficos desenhados, ou seja, o gráfico para os 4 elementos químicos que o simulador permite que eu use, né? Que eu investigue, que é o alumínio, a platina, o ouro e o chumbo. Aqui tinha uma confusão grande, aí conversando, né, e dialogando, e eu mesmo fazendo o experimento, aí o simulador, percebi que eu estava apontando para páginas erradas aí da versão do simulador, mas agora no ambiente está tudo ok. E fazendo com essas novas versões que eu coloquei lá, realmente é possível perceber bem a diferença que existe sim entre o experimento feito com o ouro e com os outros elementos químicos. Inclusive, lá no ambiente, depois de continuar a conversa, eu ainda postei uma outra tabela que eu vou também mostrar para você aqui. Que é essa daqui. Então deixa eu compartilhar aqui a tela com você com esta outra, que é um refinamento. Para compartilhar, eu preciso primeiro parar de compartilhar esta, vir aqui na janela do aplicativo e mostrar para você que agora eu quero, acho que é esta daqui. Isso. Quer dizer, isso está entrando, né, para você ainda. Ô, professor, eu acho que eu passei microfone e ele fez uma pergunta no chat, não sei se o senhor tá O vendo. Marcel, né? Tá, peraí que eu já... Peraí só um pouquinho, Marcel. Aqui, ó. Então aqui já é uma outra tabela que também está lá no fórum, tá? Que é essa tabela e esse gráfico? São as mesmas tabelas que eu tinha apresentado agora há pouco, só que eu cortei algumas linhas para focar. É como se fosse uma lente de aumento. Eu quero observar mais exatamente o que está acontecendo para esses ângulos pequenininhos aqui. Ângulos de 0,05, 0,1, 0,15 graus. Que o simulador, na verdade, não me dá, né? Mas fazendo a projeção, enfim, com a ajuda do Excel, né, a gente consegue perceber um refinamento, o que está acontecendo exatamente aqui, porque tinha uma dúvida que eu lembro que o Jorge até fez a contribuição, de que ele não entendia qual exatamente era a diferença que estava acontecendo do alumínio para os outros, e é importante, né, perceber essa diferença. Marcel perguntando, desculpe a minha pergunta e não entendi como o senhor viu essa diferença. Foi, bom, como eu vi foi assim, Marcelo, lá no simulador que eu estava mostrando agora, né, eu fiz então quatro simulações, uma para cada elemento químico. Eu vou voltar a compartilhar aqui porque isso é importante, essa dúvida do Marcelo é importante que fique bem esclarecida. Vou parar de compartilhar, deixa eu compartilhar de novo o meu simulador. Cadê você?
Ok, tá aparecendo agora aqui. Compartilho, deve aparecer para você aqui de novo. Ok, Marcel. Então este é o nosso simulador, certo? Perceba que aqui embaixo, ó, você tem elemento alumínio, platina, ouro e chumbo. Então, a depender de como eu clico aqui, eu vou fazer o experimento para o alumínio. Faço o experimento para o alumínio. Que experimento? Deixa eu apagar aqui. Aquele experimento de você colocar 5 graus, 10 graus, 15 graus. Então, coloca 10 graus, dispara as partículas, chega próximo do 500, record data. Aí sobe para 15 graus, dispara as partículas, deixa chegar próximo do 500, record data. Aí vai para o 20, assim vai, até aonde você tiver paciência, porque quando você chega em ângulos muito grandes demora bem mais. Feito isso, você vai lá nas opções, evidência, e pega esses dados que tiverem aqui, copia e leva para o Excel, para no Excel você fazer o tratamento do gráfico. Fiz isso para alumínio, beleza, agora vamos fazer tudo de novo para platina. Mesma coisa, platina agora. Então, quando eu chegar no 10 graus, dispara as partículas, deixa chegar perto do 500, record data. Vai para 15 graus, e assim vai, e vai para o ouro, vai para o chumbo. Finalmente, você vai ter então 4 tabelas, uma para cada elemento químico e também 4 gráficos diferentes. O que eu fiz na planilha que eu mostrei agora há pouquinho foi uma arte ali no Excel de juntar todas as planilhas, todos os gráficos num único eixo, num único par de eixos para realçar a diferença, né, entre eles, tá? Mas é assim, Marcelo, então foi usando esse simulador para cada elemento químico. Não sei se com isso ficou claro para você. O como eu fiz, né? Ok. Legal. Então, gente, para quem tinha da semana passada para essa, não sei, eu já tinha perguntado para alguns, mas enfim, se algum de vocês aí que tenha trabalhado com esse simulador, né, ao longo da semana passada para esta, a partir dessa exposição que eu dei aqui, ok, você tem alguma dúvida, ou também você que não que nem o Marcel fez aqui, né, você não trabalhou ainda, mas tudo bem, a partir da exposição que eu fiz, você não entendeu alguma coisa, é claro que você tem que praticar, não adianta, né, tem algumas coisas aqui que é só mesmo praticando que você vai perceber melhor, mas enfim, estou aberto aqui para tirar dúvidas dessa apresentação global que eu fiz do simulador. O pessoal que já fez, né, trabalhou com a gente antes também, estão aqui, né, o Jorge, Liliana, enfim, Matheus, o Wellington, se quiserem, claro, o Guilherme também já está aqui, quiser perguntar qualquer coisa, está aberto aí. Ou comentar, né? Porque, em resumo da conversa, isso que eu fiz aqui é a ideia do roteiro da parte 2 do simulador do Rutherford, que você teria que entregar lá no ambiente. Se ninguém tiver nada mesmo a comentar ou perguntar, a gente vai dar uma olhada no simulador parte 3. Só um comentário. Eu anotei com o caderno, que o problema estava sendo bem esse, dessa não percepção das diferenças na última parte do roteiro. Isso. E aí você comentou que você testou uma nova versão do simulador. Então, o ideal seria eu pelo menos, refazer nessa nova versão. Você trocou o simulador? Sim, lá no ambiente virtual agora tá os links tudo certinho. Mas já estava, eu achei que vocês já tinham feito. Então, já estava. Só que, eu refiz, mas eu acho que... Ou eu não refiz. Não lembro. Eu tô com essa... Tenta de novo. Mas... Parte 2, parece que eu refiz, mas eu não estou segura de ter chegado a uma conclusão. Tudo bem. Convincente. Mas lembra, Eliane, que a gente até combinou, e está lá na minha postagem do Fórum de Dúvidas, esse combinado, tá? Caso, mesmo com os links que eu estou dizendo que agora estão corretos, você ainda tenha essa dificuldade,
Porque eu lembro que dependia de como você abria também, né? A minha orientação última era que você fizesse, que nem eu fiz aqui. Baixa aquele programa, como é que chama? Flash 32 Debug, uma coisa assim. Uma vez que você tem esse programinha instalado no teu computador, por ele você abre o arquivo do simulador, né? Enfim, fazendo assim é que eu consegui. Mas eu falei lá, olha, caso mesmo deste jeito ainda você não consiga perceber, esteja dando algum problema, use a minha tabela, use os meus dados para a partir deles você conseguir responder a questão 7 do roteiro. Então tá valendo isso, tá? Não tem problema. Tá bom, legal, obrigado. Ok. Vale para todo mundo, tá? Tá lá no fórum, tá à disposição de vocês. O legal é que você, para aprender, lógico, né? Melhor, é que você passe pelo, entre aspas, né, sofrimento aí de ficar horas aí olhando, porque para ângulos grandes, como eu falei, demora, né? Eu até brincava, eu fiz com o pessoal aqui naquelas web aulas. Infelizmente essa web aula eu ainda não tinha o traquejo da gravação, então não ficaram gravadas, mas eu lembro que eu ficava aqui numa dessas aulas, eu abri 4 simuladores ao mesmo tempo e eu ia em cada um deles com um material diferente, enquanto a gente ia conversando, o negócio ia acontecendo lá, né? Para mostrar como que você pode ganhar tempo, né? Para essa atividade. Então seria mais legal que você fizesse mesmo. Mas, enfim, dando algum problema, pode usar a minha tabela como uma referência para a resposta do item 7 do roteiro, tá? Matheus tem uma pergunta, manda. Oi, professor, então, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, foi uma dúvida desde aquela época que a gente tinha feito junto o simulador, porque na pergunta 6, o senhor fala assim, essa parte aqui é a que mais me pega, você fala, cadê? Aí vai lá, Excel trace correspondente do gráfico da taxa de cintilação pelo ângulo de espalhamento e interprete o resultado de modo a contradizer o modelo atômico de Thomson, isso é na 6, e corroborar com a ideia de Rutherford, da existência de um caroço duro e positivo no interior do átomo, ou seja, núcleo atômico. Pelo que eu entendi, a gente tem que interpretar o gráfico, né, que vai dar, esse último gráfico que o senhor mostrou, isso. Eu fiz ele tanto para ângulos negativos quanto para ângulos positivos. Okay. Mas eu não consigo olhar para ele. Eu não consigo olhar para ele porque isso daqui é uma folha de ouro, sabe? Eu sei que é porque eu estou ainda pensando no simulador anterior, que a gente estava trabalhando com o átomo em si, né? O átomo de Thomson. Mas, tipo, não fica muito claro para mim. Tudo bem que a gente sabe que é por causa do núcleo que as partículas estão voltando, né? Elas estão batendo no núcleo e voltando algumas. Mas não fica muito claro olhando para o gráfico. Aí eu não sei se o senhor poderia comentar um pouco no gráfico, assim. Claro. Mas o melhor para isso de novo, então, aqui projetar o gráfico. Deixa eu compartilhar de novo. Paro de compartilhar uma coisa e vamos compartilhar outra. Tem que ser sempre assim o procedimento aqui. E deixa eu ver qual é o gráfico que é o melhor mesmo. Acho que é esse. Ver se eu estou projetando o certo aí. Demora um pouquinho, mas tá indo. Ok, esse aqui serve bem, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui a visualização para todo mundo. Vou esconder o bate-papo. Eu já estou com ele ampliado. Você tem uma opção aí de ampliar a tela, certo? Sim. Quando amplia fica melhor mesmo. Se eu fizer assim... Opa, aí eu saí do simulador. Não. É só um pouquinho que eu cliquei em lugar errado aqui. Deixa eu voltar. Senão eu tô... Bom, enfim. O que acontece aqui? Vamos pensar. Aqui estão para os 4 elementos, tá? Mas todos eles, percebam que ainda que tenha uma diferença, por isso que eu vou lá e depois faço o refinamento para perceber a diferença, mas a pergunta do Matheus não é da diferença, é o conjunto dos gráficos. Perceba que todos eles têm esse formato, essa curva, que para ângulos grandes, então aqui nós temos, que eu chamo de ângulo grande, né? Então aqui ângulo de 10, 15, 20
e daí para frente, eu tenho um número muito baixo de cintilações, né? A taxa de cintilação para ângulos de 15, 20, 25, 40, e imagine então, né, se eu for lá para casa dos cento e tantos graus, mais que 90, a taxa de cintilação dá 0,00000 alguma coisa. Agora veja que para ângulos pequenos, ou seja, entre 10 e 5 graus aqui, olha, a taxa de cintilação sobe enormemente, certo? Taxa de cintilação. Lembra que taxa de cintilação é feito lá pelo número de partículas detectadas, né? Cintilações dividido por partículas. Então, Matheus, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente percebe nitidamente que o experimento nos dá um resultado bem diferente para ângulos pequenos e ângulos grandes. Então, dado isso, deixa eu voltar aqui no simulador para tentar dialogar, ficar mais claro. Vou voltar aqui na projeção aqui do simulador. Guarda isso na cabeça, né? Então tem uma diferença bem grande no gráfico em termos do resultado para ângulos grandes e pequenos. O que significa que aqui no nosso simulador, que eu estou projetando ele aqui de novo, ver se dá certo, deu. Então significa o seguinte, quando eu coloco aqui no meu simulador ângulos pequenos, então 5, 10, você viu lá que principalmente entre 5 e 10, 15 já acaba sendo um ângulo grande. De 0 a 10 graus, o número de cintilações é muito grande quando comparado com ângulos de 15, 20, 25, 40 e se for aqui mais ainda. Ora, esse é um resultado que não é esperado de acordo com o modelo de Thomson, porque de acordo com o modelo de Thomson não teria um caroço duro e positivo e a partícula alfa, ao passar aqui por essa lâmina de ouro, enfim, a lâmina de ouro é formada por vários átomos, ela tá chegando, a partícula alfa é pequenininha e ela está chegando num determinado átomo de ouro que é enorme. Eu não estou falando a folha inteira, imagina que a folha inteira é recheada, né, de átomos, mas mesmo assim, um átomo perto do tamanho da partícula alfa é como se a partícula alfa fosse a bola de futebol ali entrando num campo de futebol. Se a carga positiva do átomo estivesse espalhada por todo o campo de futebol, não faria grande diferença a partícula alfa chegar com... na verdade, mais que isso, não teria o porquê ter diferença, não teria o porquê ter espalhamentos com ângulos grandes. Praticamente toda a taxa de cintilação deveria dar próximo do zero, porque a coisa seria uniforme. Se você começa a perceber que são duas coisas para explicar para o Matheus. Número 1, que tem uma grande diferença, mas mais do que uma grande diferença, se você consegue perceber que, mesmo pequena, existe ainda uma percentagem de partículas que são detectadas para ângulos maiores que 5, 10, 15 graus, até mesmo para ângulos grandes, existem algumas partículas detectadas, é sinal de que, ainda que a maioria das partículas alfa passe pelo átomo, algumas delas estão esbarrando em alguma coisa positiva que está fazendo com que elas sejam defletidas e façam um desvio a ponto de nem sequer conseguir atravessar a folha de ouro. Se Thomson tivesse certo, essa taxa de cintilação em função do ângulo deveria ser uma coisa que, para ângulos acima de 5, 10, daria absolutamente zero, completamente desprezível. Mas o que a gente observa é que, ainda que seja bem menor, não é desprezível. E o gráfico faz aquele formato que fica claro que existe uma diferença entre os ângulos grandes e pequenos. Matheus, não sei se fui claro. A gente pode melhorar. Estou voltando aqui na minha... Eu entendi o que o senhor falou. É que, olhando para o gráfico lá, tudo bem. Conforme ele vai tendo ângulos menores, vai tendo uma cintilação maior. Isso. Só que é isso que eu estou falando. Olhando para uma folha de ouro e não para o átomo em si, que fica complicado para mim entender, sabe? Eu não estou conseguindo conectar o
o gráfico, a pergunta que o senhor faz, que é... Tá, pensa... Que é aquela, como é que olhando para o gráfico eu sei que tem um núcleo positivo, sabe? É isso. Porque olhando aqui na teoria, legal, porque você tem átomos que estão batendo e voltando. Isso não era previsto na teoria do Thomson. Tudo bem que também realmente tem essa cintilação menor para ângulos maiores, né? Eu tô me confundindo. Isso mesmo. Mas, tipo, isso na teoria. Agora, olhando pro gráfico, não fica muito claro para mim onde tá o núcleo, onde que tá essa coisa do núcleo, sabe? É porque para ângulos grandes não deveria ter cintilação nenhuma. O gráfico não deveria fazer essa curva que está fazendo aqui. O gráfico deveria meio que quase que ser uma... O gráfico deveria quase que terminar numa reta, Matheus, cruzando aqui o eixo do X. Por quê? Porque para ângulos maiores que 10 graus, a taxa de cintilação seria completamente desprezível ou exatamente nula. Não deveria ter nenhuma cintilação para ângulos maiores que 90, por exemplo, de jeito nenhum. Então essa é uma primeira coisa. Mas ok, acho que... como é que eu vou falar? O gráfico, ele não serve só para isso. Ele serve também para a próxima pergunta, que é a diferença, né, entre os elementos químicos. Porque você vai ver que as curvas têm suavidades diferenciadas. E ao ter essas suavidades diferenciadas, você percebe o quê? Que o alumínio, que é um elemento que tem um número atômico menor deles, você percebe que para ângulos muito pequenos, deixa eu pegar a outra planilha aqui que eu fiz o refinamento. Peraí. O refinamento está aqui. Isso, o refinamento está aqui. Para ângulos... o simulador não mostra isso, é uma projeção via Excel, porque o simulador não tem ângulo de 0,0, né? Mas para ângulos muito pequenininhos aqui, você percebe que que a taxa de cintilação para o alumínio é muito maior do que a taxa de cintilação dos outros. Então essa é uma outra evidência. Eu tô misturando aqui de propósito a questão 6 com a questão 7, tá, Marcel? Matheus, desculpa. Mas para já englobar as duas coisas, porque a interpretação do gráfico tem a ver com as duas coisas. Então, o alumínio, como tem um número atômico menor, ele vai ter um caroço positivo de menor impacto para a partícula alfa e, portanto, provoca um desvio menor. Então, realmente, você percebe que o gráfico para o alumínio fica mais condizente com essa ideia de que é muita partícula alfa passando, taxa de cintilação todas praticamente só registradas próximo do zero. Qualquer ângulo acima disso não tem taxa de cintilação porque não tem desvio nenhum. Já para os outros elementos químicos, em que o núcleo, o caroço duro e positivo é um pouco maior, você percebe que para esses ângulos pequenininhos já começa a ter uma diferenciação. Mas eu acho que eu estou entendendo a tua dificuldade. Talvez tenha um erro nosso na colocação da pergunta, exatamente. Podia refinar um pouco a pergunta. Por exemplo, a gente podia ter falado, olha, que tem a ver com o simulador, né? O simulador coloca para a gente a folha de ouro porque está representando o que o Rutherford e os orientandos lá fizeram. Mas talvez a melhor imagem fosse, em vez de imaginar que ali no meio é uma folha de ouro, você imaginasse que ali fosse um átomo de ouro. Um átomo grandão comparado com a partícula alfa pequenininha. E essa partícula alfa pequenininha vem chegando próximo desse átomo grandão. Se Thomson tivesse certo, o que deveria acontecer com as partículas alfa, todas elas deveriam ser que elas chegassem aqui e tivessem desvios, mais ou menos como acho que vocês estão vendo o desenho do mouse aqui, né? Mais ou menos como algo assim. Nós chegamos a fazer uma discussão ainda em sala de aula sobre isso,
que daria para fazer uma conta, inclusive por lei de Coulomb, para mostrar por que quando... sim, importante. Lembra que a partícula alfa aqui está representada chegando bem no meio, mas não é verdade. Às vezes ela chega um parâmetro de impacto um pouco acima, um parâmetro de impacto um pouco abaixo. Lembra dessa discussão, né? Então, a depender do parâmetro de impacto, ela poderia ter um desvio um pouco mais acentuado ou um pouco menos acentuado, mas jamais um desvio tão acentuado como os experimentos estão mostrando, como os dados experimentais estão mostrando. Então, para você enxergar isso bem no gráfico, o que a gente teria que fazer? E aí eu poderia ter feito esta pergunta mais diretamente. Olha lá no gráfico, amplia no gráfico a região dos ângulos grandes. E você vai ver que, ampliando o gráfico para os ângulos grandes, ainda assim você tem detecção de partículas alfa. De acordo com Thomson, não deveria ter partícula alfa nenhuma detectada para ângulos grandes. Então, se você faz um experimento e você observa que a taxa de cintilação para ângulos grandes não é desprezível, então Thomson está errado. E o gráfico te mostra isso. Só que ele te mostra isso, Matheus, se você fizer um olhar bem atento para aquela parte em que os ângulos são grandes, mas precisaria de uma lente de aumento ali para ampliar a visão daquela região do gráfico. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi acho que agora. a partir da dúvida do Matheus me veio, acho que interessante, porque quando a gente estava, né, discutindo lá nas web aulas antes de retomar o calendário, a dúvida principal de vocês, principalmente a Liliane, porque tinha dado essa confusão de não perceber a diferença, o Guilherme também no relatório dele colocou que ele não enxergava a diferença entre o alumínio, então o foco da discussão foi esse, e eu coloquei lá no fórum de dúvidas esses gráficos que eu coloquei aqui para você, que é como se fosse uma lente de aumento para a região dos ângulos pequenininhos. Eu acho que vai ser interessante, didaticamente falando aqui, se eu fizer a mesma coisa para a região dos ângulos grandes. E aí eu acho que eu mato de vez essa questão, a dúvida que o Matheus está tendo. Porque aí eu vou mostrar que realmente, para ângulos grandes, 30 graus, 40 graus, olha aqui, mesmo assim, este gráfico está mostrando que existe o gráfico. Não chegou no zero. Existe cintilação. Se existe cintilação e não é desprezível quando comparada com 0 graus, com 5 graus, mas não é desprezível se você comparar com o modelo de Thomson. Então é porque temos aí uma novidade teórica e só está acontecendo esse desvio acentuado porque a carga do núcleo está concentrada. Porque se a carga do núcleo não tivesse concentrada, a força coulombiana seria bem menor e não provocaria esse desvio grande. Mas você me deu uma luz interessante. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma nova versão desses gráficos, agora como se fosse uma lente de aumento para a região de alto quer dizer 20, 30 graus, já vai dar para perceber a diferença. Mas o Guilherme está digitando bastante coisa aqui também. Vamos ver se ele dá uma luz para a gente também nessa ideia aqui. O Marcelo... Não, eu acho que eu entendi, professor. É porque eu estava confundindo uma coisa, que é pensar, tipo, como é que esse átomo está passando pela folha de ouro, né? Que eu acho que é a parte importante. Como é que a partícula alfa está passando, não o átomo. Isso, a partícula alfa está passando pela partícula de ouro, né? Porque, no caso, se for o átomo de Thomson, é como se a partícula de ouro inteira fosse... Não sei se é verdade positiva. Isso, né? Não estudei a ponto. Mas é como se ela fosse isso, como se ela fosse uma geleia gigante, né? Isso, o tal do pudim. De distribuição. Agora, quando é o átomo de Rutherford, aí você vai ter pontos específicos que serão positivos, né? Isso. Você não vai ter essa distribuição homogênea. Isso. Tá. Não, acho que eu entendi agora. É porque tava estranho pra mim pensar que o átomo, a partícula simplesmente passaria e desviaria. Pra mim, no átomo de Thomson, ela também vai desviar, né? Que foi o que a gente viu, mas desvia pouco. Na verdade, desvia pouco, Isso. Enquanto que no modelo de Rutherford, no experimento de Rutherford, comprovou-se, percebeu-se que o desvio era muito maior do que o Thomson
do que a teoria de Thomson estaria prevendo. Previa. Então, uma vez que aconteceu isso no experimento, Rutherford propôs, então peraí, de acordo com a lei de Coulomb, esse desvio acentuado só pode estar acontecendo se a gente entender e interpretar como tendo um caroço positivo. E aí eu aplico a lei de Coulomb e mostro que realmente o desvio é grande. Porque lembra, Matheus, que a gente chegou, isso em aula presencial ainda, a gente chegou a mostrar que por lei de Gauss você conseguiria fazer um cálculo, nós não fizemos o cálculo, mas só mostramos que por lei de Gauss daria para fazer um cálculo de qual seria a força de repulsão quando uma partícula positiva entrasse no pudim positivo, porque quando ela entra no, entre aspas, pudim positivo, você, por lei de Gauss, você consegue fazer o quê? Você tem que fazer aquela superfície gaussiana e só vai influenciar na força de repulsão a carga elétrica positiva que estiver dentro dessa região gaussiana. O que estiver fora não entra como repulsão. Então, fazendo isso, de acordo com o modelo de Thomson, daria uma força elétrica coulombiana X. Mas o que se percebe é que é 3, 4, 5x, é muito maior. Então, qual foi o raciocínio do Rutherford? Então, peraí, só se toda a carga elétrica estiver dentro dessa região gaussiana. Para toda a carga elétrica estar dentro, então tem que ser um caroço, duro e positivo. Essa é a ideia. Guilherme, acho que por mais que falemos em folha de ouro em vez de átomo de ouro, o feixe de partículas é muito localizado, de modo que o espalhamento causado por diversos átomos seja também focalizado, verdade. Ou seja, um comportamento é relativamente próximo a um único átomo. Entendeu essa parte que eu falei? Não, eu acho que da superfície gaussiana? Não, sim, eu entendi, tipo, porque foi aquela discussão que a gente fez mesmo em sala, que daria para calcular, né? Que depende muito de onde a partícula está passando, né? O parâmetro. Que aí você vai considerar a quantidade de densidade de carga que tem embaixo e em cima. E ela vai desviar para um certo local. Isso. Então, tipo, não, agora eu entendi. Pensando nisso e pensando na folha de ouro, como tá estático, o feixe ali quase estático, né? Que é o Guilherme falou. Então, realmente faz sentido. Para ter grandes desvios, né, de 40 graus, 50 graus, que é o que está acontecendo, precisa ter uma coisa muito mais forte do que só a densidade de carga, né? Precisa ter um núcleo positivo mesmo. Não, faz sentido. Entendi agora. Legal. Acho que eu entendi o gráfico. Eu ia falar, só para acrescentar na discussão, que a gente está olhando esse experimento sem levar em consideração a parte 1. Exatamente isso que vai causar a diferença. A gente está tentando olhar, eu pelo menos, né? Olhar para esse experimento e tentar concluir alguma coisa, ignorando a primeira parte, que foi exatamente o experimento anterior. Certo. Que é o que mostra, que mostra a diferença. Agora ficou claro, sim. Essa foi a grande discussão do experimento. Legal. A gente olhava e não conseguia deduzir. Mas agora deu. Uma outra coisa, o que eu pus no meu relatório, aí eu acho que não tem muito a ver, mas isso também tem a ver com o tamanho do átomo, com o tamanho de cada um e das forças que interagem entre eles? Ou não? Desculpa, se o tamanho do átomo interfere na força? Entre eles, nessa força. O tamanho do núcleo. É a pergunta 7, né? A quantidade de cargas que tem no núcleo. Isso, exato. O número atômico interfere. O tamanho em si é desprezível nessa discussão, porque o tamanho em si vai ser é basicamente a mesma coisa, é a ordem do raio atômico, que é 10 a menos do raio atômico, 10 a menos 10 metros, e o raio nuclear cerca de 10 a menos 15, né? Mas sim, a quantidade de carga que tem no núcleo, portanto o número atômico, interfere. Tá, mas não é o que define, tá bom. Não é o que determina o desvio. Não, se você for fazer a comparação, né, entre um e outro, é o que vai definir o porquê que pro alumínio o gráfico tem uma certa... Né? Entendeu? É a questão do modelo. Sim, o modelo não interfere. Não. O modelo meio que tanto faz, o modelo... O que explica é esse caroço consistente do núcleo. Isso. Não, deu para entender. Ficou claro. Legal. Aí... lá no ambiente,
Então eu realço, tá, vou insistir, estou insistindo com essa coisa de que olhem, não só lá no ambiente, não só olhem a parte de material de apoio, né, de listas de exercícios, de simuladores, mas olhem também esse fórum de dúvidas, que ele contém lá algumas importantes dicas, tá? Sugestões e até mesmo dados, né, experimentais que eu passei lá. Mas para a gente ir para o final aqui da nossa aula, eu queria pelo menos abrir aqui o outro simulador. Eu vou abrir aqui primeiro, depois eu compartilho. Queria abrir o outro simulador para o pessoal que precisa, né, fazer, já ir mandando brasa. E a gente pode voltar nisso na semana que vem, não tem nenhum problema. Deixa eu compartilhar aqui com você agora esse outro simulador. Para isso eu tenho que parar de compartilhar este e começar a compartilhar o outro, que é este aqui. Aqui, ó. Então, o simulador da parte 3 é um simulador já bem diferente. Talvez até a discussão que a gente estava fazendo aí com o Matheus e tal, fique até mais claro com esse simulador. Talvez se nesse roteiro a gente colocasse ali uma pergunta incremental que vinculasse um roteiro com outro, talvez fique mais interessante. Peraí, antes disso, Marcel, professor? Sim? Mas e os átomos? Que o Senhor falou que desprezível. Vamos ver o que mais? Como ele pode entrar no gráfico? Não entendi. Acho que ele não está falando dos átomos, acho que ele está falando do ângulo pequeno, que é, quanto maior o ângulo, mais desprezível é. É do ângulo mesmo. Ah, tá. Ok, tava tocando o telefone aqui, deixa eu... entendi, Marcel. Aí é o seguinte, no Excel, eu sugiro assim, que lá no fórum de dúvidas você baixe dê uma olhada lá no fórum de dúvidas, que foi da onde eu baixei essa planilha que eu abri aqui para os ângulos pequenos, mas é assim, lá no Excel, vamos supor que você está fazendo um gráfico de uma parábola, tá? Em matemática. Então, y igual a x quadrado, pronto. E você vai lá e fica brincando, né? Coloca x igual a 1, o y é igual a tanto, x igual a 2, x igual a 3. No Excel você pode fazer isso até o infinito, certo? X igual a 20.000 e ver qual é o y. E pedir para o Excel fazer o gráfico. E ele vai traçar o gráfico dos pontos que você quis. Mas vamos supor que por algum motivo você não queira o gráfico inteiro, você queira só focar a atenção e investigar a região do gráfico em que você tem x igual a 1 até x igual a 5. O que você faz? Vai lá no Excel, elimina as linhas de 5 para cima, fica só com as 5 primeiras linhas e pede para o Excel fazer o gráfico só dessas 5 primeiras linhas. Pronto. Fazendo isso, é como se você estivesse brincando com uma lente de aumento. Você tinha o gráfico inteiro e, de repente, você restringiu a tua visão só para aquelas 5 linhas. Como são só para aquelas 5 linhas, o Excel vai fazer o desenho de uma forma proporcional e fica grandão para você investigar o que está acontecendo ali naquela região restrita do gráfico. Então é assim que eu fiz. Eu tinha o gráfico inteiro, a tabela grandona, eliminei algumas linhas e pedi para o Excel, faça para mim o gráfico agora só dessas linhas. E com isso é como se eu estivesse fazendo uma outra coisa, como se eu tivesse o gráfico grandão, tudo, pegasse uma lente de aumento e fosse olhando com lente de aumento somente determinadas regiões do gráfico. Como eu não tenho a lente de aumento ali, o que eu fiz foi o truque de fazer um outro gráfico somente com valores que eu queria. É assim que eu fiz. Beleza, esse outro simulador aqui, ele é bem diferente.
e aí, claro, o roteiro, né, são perguntas bem diferentes, lógico. O que ele já está projetando? Agora, vamos contextualizar, vai a trilogia dos 3 simuladores aqui, né, de Rutherford. O primeiro, que até a Liliane lembrou agora que a gente só consegue entender bem se a gente estudar desde o primeiro era você fazendo um estudo como se a teoria de Thomson tivesse certa. O segundo, que a gente discutiu aqui a aula quase inteira, é investigando o experimento do Rutherford e percebendo que, a teoria de Thomson está com problemas e surge uma nova teoria, a do caroço duro e positivo do Rutherford. O simulador 3 agora, o fim da trilogia, já finalmente, Rutherford está com a razão, não temos mais dúvida nisso, e vamos agora fazer a investigação do que acontece quando uma partícula alfa chega próximo do núcleo. Aqui já não é mais o átomo, aqui é o núcleo do átomo, já é o caroço duro e positivo. O átomo como um todo seria muito, muito, muito maior que isso, né? Não está aparecendo aqui na figura. Então é como se aqui fosse então o centro de um estádio de futebol, certo? E a partícula alfa está vindo exatamente, eu já consigo fazer com que a partícula alfa seja lançada numa direção que vai chegar próximo deste núcleo. Então veja que aqui eu já estou restringindo bastante, né, o meu experimento, tá? E fazendo uma coisa que o próprio Rutherford não conseguia fazer, claro, no experimento dele, porque ele não estava enxergando, evidentemente, o átomo e nem a partícula alfa para conseguir filtrar, né, que só parâmetros de impacto desse tipo aqui acontecessem. Como assim parâmetros de impacto, para quem não está por dentro disso? Parâmetro de impacto é isso aqui, ó. Eu vou mexer aqui para você perceber. Ó. Olha o posicionamento da partícula alfa. É da onde que você lança ela, e quando você lança, fire, aqui, ó. Então o que acontece? Se eu mudo o parâmetro de impacto, se eu coloco o parâmetro de impacto para baixo, ó, vou lançar de novo. Certo? O que está acontecendo aqui? Força de repulsão coulombiana. Se eu deixo um parâmetro de impacto próximo do zero, o que acontece? Desvio muito mais acentuado. Certo? Se eu deixar o parâmetro de impacto exatamente no zero, bate e volta, refletindo-se pelo mesmo caminho. Então, a gente não vai ter tempo agora para ir pergunta a pergunta do roteiro, mas para dar uma visão geral do objetivo, o objetivo do roteiro 3, e que orienta, né, o uso desse simulador, é então fazer este estudo, aceitando então que a teoria do Rutherford está certa, que aqui seja um núcleo imaginário. O que acontece com a trajetória da partícula alfa quando se aproxima deste núcleo? E aí o exercício o roteiro vai te proporcionar te sugerir, né, várias questões do tipo, faça desenhos do vetor campo e força elétrica em determinados pontos. Por exemplo, nesse ponto aqui, como é que seria? Nesse ponto aqui, como é que seria? Nesse ponto aqui, como é que seria? Enfim, faça um estudo, na prática é essa a pergunta, faça um estudo aqui sobre a questão da lei de Coulomb e como que ela explica essas trajetórias de repulsão. E depois ele vai querer que você centre, deixa eu limpar aqui, Clear Tracks, que você centre no parâmetro de impacto zero mesmo, coloca aqui o fire, e aí você vai investigar qual é essa distância aqui, ó, em que a partícula alfa estava vindo, parou e voltou. E vai orientar você para que você faça um cálculo energético sobre isso. Como assim cálculo energético? Eu lancei a partícula alfa daqui, ela saiu com uma certa velocidade, portanto energia cinética. O que está acontecendo conforme ela vem aqui se aproximando do núcleo positivo? Ela recebe uma força elétrica de repulsão.
Essa força elétrica de repulsão então vai fazer com que ela vá brecando. Mas brecando, perdendo, portanto, energia cinética devido à ação da força elétrica, que é uma força conservativa. Portanto, essa energia cinética perdida vai sendo conservada, na verdade transformada, em energia potencial elétrica, de tal modo que a energia mecânica não tenha se perdido nem sendo criada, está sendo conservada. Chega uma hora em que toda a energia cinética foi transformada em potencial elétrica e, portanto, ela parou, mas continua sendo repelida pela carga positiva. Logo, ela parou e agora começa a ganhar velocidade, ao contrário, voltando para o ponto de partida dela. Então tem uma questão aqui ou duas do roteiro que dialogam, pedem para você fazer o cálculo de energia cinética e de energia potencial, e eu não lembro, acho que é inclusive para você calcular o valor dessa distância e a partir daí fazer algumas comparações com valores que o Rutherford achou no experimento ou algo assim. A gente, claro, precisaria ir para o roteiro passo a passo, né, mas a gente não vai ter tempo de fazer isso exatamente agora. Mas essa é a brincadeira. Então é bem diferente o experimento 2 do experimento 3. O experimento 2 você está fazendo, é como se estivesse reproduzindo o experimento em si do Rutherford. O simulador 3 aqui, que eu chamei agora de experimento 3, não. Seria um exercício teórico para você entender melhor a teoria do Rutherford. Tá? O Marcel está digitando alguma coisa. Gente, todo outro pessoal que não fala nada, hein? Não quer falar nada aí, digitar, colocar dúvidas. Marcel, professor, desculpa a pergunta, eu perdi a aula de ECM de manhã, qual é o horário? O mesmo horário que fosse no presencial, são as duas aulas anteriores ao intervalo, ou seja, M2 e M3, das 15 para as 8 às 9h15. Tá? Semana que vem, sim, vai tá gravada. Pelo menos eu coloquei o gravador aqui para funcionar, parece que deu certo, né? Mas sempre tem um risco, mas parece que sim. Tá gravado e vou colocar. Sim, só quintas, Marcel. Porque existe um combinado entre professores e com a direção da escola, na verdade, de que a maioria da carga horária semanal seja trabalhada de forma não síncrona, quer dizer, que não sejam web aulas, tá? Data de entrega desses simuladores, que eu me lembro, nós combinamos desde a semana passada 15 dias para a parte 2 e 21 dias para a parte 3, portanto agora 7 e 15. Parte 2, 7 dias, semana que vem, e parte 3, 15 dias. Carolina, Caroline, Edjair, Iana, que não puderam participar com a gente antes da retomada do calendário, tudo bem, não querem perguntar nada. Vocês são tudo muito tímidos, viu, gente? É mais prático usar o microfone aí. Sim, claro, fazer e se tiver uma dúvida, posso tirar na semana que vem, por exemplo. Isso, no fórum, Marcel, melhor coisa, sabe por quê? Porque uma vez que vocês colocarem no fórum, não só eu, mas os próprios colegas têm a visualização e aí eu peço inclusive a colaboração, né, dos colegas que puderam participar com a gente nas web aulas de antes da retomada, até para participar desse fórum, tentando ajudar na dúvida dos colegas. Seria bem legal se a gente conseguisse deixar esse fórum vivo, que não seja uma coisa posta lá e fica estática, tá? Seria bem mais interessante. Gente, para a semana que vem, o que está programado aqui, vamos dar uma olhada no nosso ambiente, mas eu já vou, não é bem propor uma modificação porque isso está meio que planejado, né? Mas vamos lá, o que está escrito no nosso plano de aula o novo, né, plano de aula depois da retomada. Está escrito lá, estou abrindo aqui, mas não vou projetar não, tá? Só estou abrindo para que eu mesmo faça a leitura.
está escrito aqui que na semana que vem está projetado, semana que vem é a semana que a primeira aula, se fosse no presencial de vocês, seria no dia 2. Então, é a semana que começa aqui no dia 2/9 para vocês. Está escrito decaimento alfa, teoria e simulação computacional. É isso. Muito bem. Então, qual é em princípio, qual é a orientação, né? É que na semana que a web aula da semana que vem é a web aula que já está gravada sobre decaimento alfa. Ela já está lá no ambiente gravada. Mas eu acho que seria interessante, se vocês também acharem, que a gente faça o seguinte, que de todo jeito eu esteja aqui, né, com vocês, quem quiser, enfim, para que, número 1, a gente comece na quinta-feira que vem perguntando: e aí, gente, tentaram trabalhar os simuladores do Rutherford, parte 2 e parte 3? Tem alguma dúvida para colocar aqui para gente? Então, faríamos isso. E a partir daí, se não tiver nenhuma dúvida, a gente aí sim perguntaria a pergunta 2. E aí? E com relação a decaimento alfa? Vocês tiveram já tempo de cumprir o que está lá no plano? Vocês já assistiram a web aula gravada? A depender do que vocês me responderem, a gente desenvolve a aula de um jeito ou de outro, tá? Mas de todo jeito, então eu me comprometo a, claro, estar aqui com vocês na semana que vem. Eu estou deixando assim porque na semana passada nós deixamos claro de que a gente quer valorizar, né, aquilo que foi feito antes do reinício do calendário oficial, né? Então, como a gente tem lá diversas web aulas gravadas, é interessante que a gente use esse material já que está lá, né? Então, em princípio, nem precisaríamos de ter uma nova web aula aqui. Mas, especialmente para tirar dúvidas, né, eu acho que é bem válido manter. Então, eu, de todo jeito, estou propondo que sim, que a gente se encontre novamente aqui na semana que vem, nessas 2 aulas aí, né, de quinta-feira. Mas fica a teu critério, já que em princípio temos a web aula gravada lá, que você pode assistir em outro horário também. Ok? Então tá, se tá ok para todo mundo, eu vou parar aqui a gravação. Porque aí se alguém quiser falar alguma besteira, agora pode.